Então esse pai, Jairo, ele se colocou entre Jesus e essa enfermidade. Ele se colocou entre Jesus e essa mulher. Ele representa os intercessores, a igreja, o povo maduro de Deus, aquele que se coloca entre a peste, entre a praga e o nosso Deus. E ele pega aquilo que está errado e traz para Deus e fala: aqui, pai, minha filha está morrendo, envelhecendo. Então eu queria falar com vocês um pouco sobre intercessão. E todos nós somos intercessores. Todos aqueles que estão em Cristo são intercessores. Porque se você for parar para pensar que intercessão tem a ver com uma posição, Hebreus 7:25 fala que Jesus está onde? Por que entre céus e terra? Porque a igreja, nós, vocês, olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você tem acesso direto ao Pai, mas também tem acesso direto aos seus irmãos. Então nós somos o único povo que tem acesso a céus e terra. Nós somos a intercessão. A igreja não intercede, a igreja é a intercessão. Que o Senhor levante intercessores, Pai, nesse lugar, nessa casa, nessa cidade, Senhor Deus, que irão se colocar nesse lugar, que irão se posicionar como intercessores, Pai, entre os céus e terra, entre os vivos e os mortos, Pai, em nome de Jesus. E no versículo 22, fala assim: então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-os, prostrou-se aos pés de Jesus. Quem que era Jairo? E ele era o que daquela menina? Ele era o pai. Então quem que é Jairo, trazendo para a igreja, para o nosso contexto de unidade de corpo? Jairo, ele é o intercessor. Repita comigo: o intercessor. Então aquela menina, ela só não morreu porque ela tinha alguém para interceder por ela. Ela tinha uma pessoa que intercedeu por ela. E essa pessoa não era qualquer pessoa, era o pai dela. Então isso daqui já nos mostra uma característica. O que é um intercessor? Intercessão não é uma função dentro de uma igreja, como alguns pensam. Não é oração gritada. A gente pensa que oração é baixinho, né? E quando é intercessão é oração gritada. Mas na verdade intercessão, ela é uma posição. Fala assim: intercessão é uma posição, não somente uma função. Então esse homem, ele se colocou entre Jesus e essa enfermidade. Ele se colocou entre Jesus e essa mulher. Então eu queria falar com vocês um pouco sobre intercessão. Porque todos nós somos intercessores. Todos aqueles que estão em Cristo são intercessores. Porque se você for parar para pensar que intercessão tem a ver com uma posição, Hebreus 7:25 fala que Jesus está onde? À destra do Pai, intercedendo por nós. Não quer dizer que Jesus está ao lado de Deus 24 horas por dia, gritando no ouvido dele. Quer dizer que ele está numa posição intercessória. Ele está entre nós e Deus. E é por causa dele que nós não fomos mortos. Por causa dele que nós não temos mais pecados. Porque ele está numa posição entre nós e o Pai. Amém? A Bíblia também fala em Efésios 2:6 que nós estamos aonde? Aonde a igreja está? Em Cristo, assentado nas regiões celestiais. Está vendo? Intercessão é uma posição, é um lugar onde eu estou. Então, a igreja está em Cristo. Como Cristo está à destra do Pai, nós também estamos nesse lugar, em Cristo. Amém? Gostaria que vocês abrissem Números 16, por favor. Quero mostrar um exemplo sobre intercessão. Vou ler aqui rapidinho, se você não achou, pode ler aqui. Números 16, pode ser do versículo 41 até o 48. No dia seguinte, porém, toda a comunidade dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. E quando a comunidade se ajuntou contra Moisés e Arão e se virou para a tenda da congregação, de súbito a nuvem o cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então vieram Moisés e Arão perante a tenda da congregação, e o Senhor disse a Moisés: levantem-se do meio dessa comunidade, eu a consumirei no momento. E eles se prostraram com o rosto em terra. Disse Moisés a Arão: toma teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à comunidade e faça expiação por eles. Grande indignação saiu de diante do Senhor e começou a praga.
E fez Arão conforme ordenou Moisés e correu no meio da comunidade. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez expiação pelo povo, e ele se pôs em pé entre os vivos e os mortos, e a praga cessou. Amém? Então esse é um exemplo de intercessão. Arão correu com o incensário, foi fazendo uma linha de fumaça que dividia entre os vivos e os mortos. Então a posição do intercessor é onde? Entre os vivos e os mortos. Essa é a posição do intercessor. Quem está em Cristo está vivo ou não está? E quem não está em Cristo? Porque o salário do pecado é a morte. Então nós somos intercessores, nós estamos entre os vivos e os mortos. Amém? Mais um exemplo. Ezequiel 8, por favor. No 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E eu olhei e vi uma semelhança como aparência de fogo, desde os seus lombos e para baixo era de fogo, e dos seus lombos para cima, aspecto de esplendor como o brilho do metal. O 3 é que está o detalhe. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada do pátio, da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem que provoca ciúme. Então esse é o exemplo de um intercessor entre céus e terra. Eu achei engraçada essa passagem, porque ele fala que ele estava ali, né, com algumas pessoas sentadas, de repente veio a mão do Senhor e puxou ele pelos cabelos. Você consegue imaginar essa cena? Não. Porque a gente não se coloca nesse lugar de intercessão. Alguns aqui Deus vai ter que puxar pelos cabelos, sabia? Eu não tem. Mas você vê aonde é a posição do intercessor? Por que Deus não puxou ele só para o céu? Ou por que Deus não falou com ele lá na terra? Ele estava querendo mostrar algo para ele. Então a posição de um intercessor é entre céus e terra. Por que entre céus e terra? Porque a igreja, nós, vocês, olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você tem acesso direto ao Pai, mas também tem acesso direto aos seus irmãos. Então nós somos o único povo que tem acesso a céus e terra. Nós somos a intercessão. A igreja não intercede, a igreja é a intercessão. Amém? Então nós somos, é uma posição, é um lugar onde nós estamos. E não por causa de nós mesmos, porque nós estamos em Cristo. Entre céus e terra. Amém? Então esse pai, Jairo, ele representa os intercessores, a igreja. O povo maduro de Deus, aquele que se coloca entre a peste, entre a praga e o nosso Deus. E ele pega aquilo que está errado e traz para Deus e fala, aqui pai, minha filha está morrendo, está perecendo. Amém? Uma coisa que eu achei interessante é que a moça, a mulher do fluxo de sangue, fazia 12 anos que ela estava padecendo. E a menina tinha 12 anos de idade. Quando Jesus sai da casa, ele vai para curar a moça, certo? Porque o pai dela veio e intercedeu. Aí ela saiu, Jesus saiu com Jairo daquela casa e ele foi em direção àquela moça que estava para morrer. Ela estava quase morrendo. Então Jesus tinha que ter pressa, né? Tinha que ser rápido, porque senão ele podia chegar lá e ela já está morta. Só que Jesus não era um médico. Mesmo que ele chegasse lá e ela estivesse doente, olhando pelos olhos nossos, terrenos, não ia resolver, porque ele não era médico. Só que ele era Deus, né? Só que no meio do caminho, Jesus está andando, e veio uma mulher, e ela toca onde? Na orla do manto de Jesus. Sabe o que fica na orla do manto de um sacerdote? Números 15, eu anotei aqui, 37. Não precisa nem abrir, se não quiser, vai aparecer aqui. Números 15, 37 fala assim, que o sacerdote deveria vestir o seu manto. Quando Moisés fosse fazer o manto sacerdotal, na orla ele iria fazer como se fosse uma trancinha azul. E aí, para que servia aquela trancinha azul? Para que servia a orla do manto?
Deus fala para Moisés que a orla do manto serviria para quando o sacerdote olhasse para ela, ele se lembraria dos mandamentos do Senhor, se lembraria da palavra do Senhor. Então eu vejo essa mulher doente no ventre, porque era uma doença no ventre, sim ou não? Quando ela toca na orla do manto, eu vejo que profeticamente existe uma igreja que está doente hoje. Existe uma parte do corpo de Cristo que está doente hoje, porque ela não gera mais. Ela não tem mais a capacidade de gerar. E aí essa moça é interessante que ela fala assim: eu gastei tudo que eu tinha. Tudo que eu podia fazer eu fiz. Então é como se fosse a igreja do entretenimento. A igreja que convoca pessoas para a igreja por aquilo que você quer. Sempre tem uma coisa para você vir para a igreja, não Jesus. Então essa é a igreja doente, ela que não consegue mais gerar algo vindo do Espírito, então por isso ela tem que trazer o entretenimento. Ela fala: eu gastei tudo que eu tinha, eu não tenho mais recurso. Mas quando ela toca no manto, quando ela toca na orla do manto de Jesus, é como se ela estivesse pedindo socorro e falando: eu quero voltar para a palavra, eu quero voltar a seguir os seus mandamentos. E aí automaticamente ela é curada. Você acha que Jesus não sabia quem tinha tocado nele? Será que Jesus não sabia? Por que ele fala: quem me tocou? Quem me tocou? Não é que ele não sabia, é porque uma igreja doente, ela precisa se posicionar e falar: Deus, eu estou doente. Porque Jesus está indo atrás de uma geração. Só que a geração anterior tem que vir atrás dele para ser curado. Porque ele está levantando, está curando uma geração para poder levantar outra. Jesus não vai levantar uma geração nova, ele vai levantar a próxima. Mas ele não vai fazer isso antes dele curar a geração anterior. Assim como o pastor Júnior pregou no domingo, ele falou que o coração dos pais precisam se converter aos filhos. Nós, como igreja, precisamos olhar para a próxima geração e ver o que nós vamos deixar para eles. Mas para isso nós precisamos que Jesus nos cure. Todos nós temos algo religioso dentro de nós. Todos nós temos costumes, tradições, coisas que atrapalham Cristo de fazer a obra dele. E a gente não consegue mais gerar, a gente precisa ser curado. Nós, como igreja, precisamos ser curados. Eu não estou dizendo a quadrangular, eu estou dizendo a igreja do Senhor. Tem uma parte de nós que precisa ser curada. Porque Deus não vai levantar, Deus não vai ressuscitar uma nova geração enquanto Ele não curar a anterior. E nós precisamos olhar para eles, assim como Jesus olhou. Eu vejo que a intenção pedagógica de Jesus pode ser olhado dessa forma também. Sim ou não? Faz sentido ou não? 12 anos. 12 significa governo, significa ordem. Você pode ver na palavra: 12 apóstolos, 12 tribos, 12 meses no ano. Tem a ver com ordem, tem a ver com governo. Então Jesus, ele estava querendo colocar a casa em ordem. Sabe, essa palavra Deus falou comigo já faz uns 8 anos atrás. Quando ele falou não fazia muito sentido. Mas olhando por aí, hoje em dia, eu vejo que cabe. Nos nossos dias cabe. Porque nós precisamos de cura. Nós precisamos dizer: Jesus, eu me arrependo. Porque aquilo que eu tenho dentro de mim, aquilo que muitas vezes eu não consigo gerar, eu acabo formando um ídolo no meu coração. E ao invés de buscar o Deus que pode fazer todas as coisas, eu busco um ídolo. E o nosso coração é uma fábrica de ídolos, quando ele não sabe qual que é o propósito. Amém? Então, no versículo 40, Jesus chega e tem mulheres chorando, mulheres que foram contratadas para chorar naquela casa. E aí o que Jesus faz? Ele fala assim: vocês que estão dentro da casa, saiam. Quem vai entrar comigo é o pai, a mãe da menina e os 3 discípulos que eu trouxe junto. Hoje em dia, a gente vê uma igreja muito emocional. Uma igreja que pensa que Deus vai atender as nossas emoções. Uma igreja que chora, uma igreja que até ora. Só que Jesus, ele não é emocional. O reino de Deus, ele não é emocional. O reino de Deus é legislativo. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo e como Ele está fazendo e como nós entramos através disso aqui, ó. Palavra de Deus, está meio acabadinho, mas é uma Bíblia, tá?
Então eu acredito que nós precisamos voltar para esse lugar, onde nós vamos deixar as emoções de lado e vamos começar a agir legislativamente. Sim ou não? Porque Jesus falou, saiam todos os emocionados, aqueles que estão chorando. E quem que entrou naquela casa? Quem conhecia Jesus. E quem conhecia a menina, sim ou não? O pai e a mãe da menina conheciam ela mais do que ninguém. Pedro, Tiago e João conheciam Jesus mais do que ninguém. Sim ou não? 5 pessoas representando os 5 ministérios. E qual que é a palavra que Jesus fala depois que a menina ressuscita? Agora vocês 5, dê a eles o que comer. Porque um ministério apenas não funciona sozinho. É necessário 5, porque Efésios 4 diz que Deus levantou 5 ministérios e deu de presente para a igreja, para que a igreja cresça, para que a igreja amadureça. E foi para essas pessoas que Jesus disse, agora dê a eles o que comer. É vocês que vão alimentar essa geração. Sim ou não? Amém ou não amém? Então, eu queria trazer essa palavra nesse sentido, nesse dia. Foi o que Jesus pediu para mim trazer. E eu obedeci porque eu acredito que Jesus quer curar a sua enfermidade. Eu acredito que Jesus quer curar a doença que aflige você, ou do familiar que você trouxe algum objeto aqui hoje. Eu acredito mesmo. Só que eu acredito também que Jesus quer curar a nossa geração. Jesus quer curar nós, os mais velhos, da nossa religiosidade. Sabe uma coisa, cara? Quando Jesus chegava nos lugares que tinham os fariseus e ele tentava apresentar algo legítimo do reino, sabe o que eles faziam? Você está quebrando uma tradição nossa. Jesus revelando o reino vindouro, o próprio Deus encarnado, o que aqueles outros profetas ninguém viu, eles viram. Estava na frente deles, o que eles sempre buscaram, estava ali, na forma de uma pessoa, revelando o reino vindouro para eles. E aí Jesus chegava na casa, o que eles falavam? Você não lavou a mão para comer. Os nossos costumes, cara, as nossas tradições, aquilo que nós recebemos, nos trouxe até aqui. Não é lixo, não é isso que eu estou falando. Só que nós precisamos rever algumas coisas, cara. Jesus está revelando algo novo. Quando Jesus chega para Nicodemos, ele fala assim: mestre, é visto que você é um homem de Deus, porque ninguém poderia realizar os sinais que você realiza, se não fosse da parte de Deus. Aí Jesus olha para ele e fala: então, para entrar no reino que eu estou anunciando, você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos falou o quê? Eu sou um cara velho, não cabe. Olha o que ele queria fazer. Sabe, às vezes a gente se coloca no lugar de Nicodemos, cara. Nossa, mas eu já sou muito antigo dentro da igreja, eu já tenho anos de igreja, eu já tenho anos que eu ouço a palavra dessa forma, e foi assim que eu aprendi, e é assim que é certo para mim. Aí Jesus fala: você é velho, mas você pode nascer de novo, da água e do Espírito. Não é perdido aquilo que Deus trouxe até aqui, mas cara, vamos parar de olhar um pouco para nossas tradições e aquilo que às vezes atrapalha a nova geração, a próxima geração de crescer, são exatamente as nossas tradições. Porque sempre que Jesus chegava com uma revelação, era aí, mas e as tradições? Mas os nossos costumes? Nossa, Jesus, você está quebrando nossos costumes. Jesus, cara. Pode, por favor, se colocar de pé um jovem? Pode ser você. E um de nós, pastor Rubens, pode ser, por favor, se colocar em pé. Gostaria de fazer uma coisa profética aqui. Eu gostaria que você fosse até ela e liberasse alguma coisa sobre a vida dela, como se você representasse a geração mais velha e ela representasse a próxima geração. Feche seus olhos, curva sua cabeça, por favor. Quero orar nesse sentido. Pai, por favor, Senhor, aqui está a sua igreja, Pai.
Nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, Pai, com o rosto em terra, Pai. Como o intercessor que era Jairo, Pai, nessa passagem que nós falamos aqui nessa noite, Pai, nós nos colocamos como esse lugar de intercessão, Pai. E em primeiro lugar, Senhor, eu quero pedir perdão, Pai, em nome da igreja. Em nome daqueles, Pai, que colocaram as tradições e os costumes e os dogmas, Pai, acima da pessoa de Cristo, Senhor. Todas as vezes, Pai, que nós colocamos um costume, Pai, acima de uma revelação do Espírito, Pai. Todas as vezes, Senhor Deus, que nós apagamos o Seu Espírito, Pai, por causa do nosso coração voltado para tradições, Pai. Eu peço que o Senhor nos perdoe, Senhor Deus, porque nós estamos impedindo uma próxima geração de ser curada, de ser levantada, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nessa noite, Pai, que esse ato profético, Pai, seja como se fosse o próprio Senhor vindo aqui nessa noite, Pai, e liberando essa geração, Pai. Liberando a nossa geração também, Pai. Que o Senhor levante intercessores, Pai, nesse lugar, nessa casa, nessa cidade, Senhor Deus, que irão se colocar nesse lugar, que irão se posicionar como intercessores, Pai, entre os céus e terra, entre os vivos e os mortos, Pai. E nós não mais seremos uma igreja que está à beira da morte, Pai. Não mais seremos uma igreja que está enferma, Senhor. Mas nós seremos daqui para frente, Pai, uma igreja saudável, uma igreja que irá se movimentar de acordo com o Seu Espírito, Pai. Porque a Tua palavra diz que o Espírito é como o vento, Ele se move como Ele quer. Não somos nós que vamos dominar o Seu Espírito, não somos nós que vamos falar para o Teu Espírito como Ele deve fazer as coisas, Pai. Mas nós damos total liberdade, Senhor Deus, para o Teu Espírito aqui nessa noite, Pai. Para que o Seu Espírito, Pai, nos leve para onde o Senhor quer nos levar. Faça em nós, Pai, aquilo que o Senhor quer fazer. E todas as vezes, Pai, que nós colocarmos alguma coisa que não seja o Teu Espírito no caminho, que o Senhor remova, Pai. Nos dê sensibilidade, Senhor Deus, para que nós possamos ver aquilo que está atrapalhando, Senhor, o Teu Espírito de agir entre nós. É isso que eu coloco diante de Ti, Pai, como igreja nesse momento, em nome de Jesus. Jesus, Ele chamou as pessoas que Ele conhecia para dentro, não aqueles que tinham intimidade. Eu tenho medo dessa palavra intimidade, porque intimidade uma meretriz pode ter, a troco de dinheiro. Mas conhecimento não. Sabe quando foi que a primeira vez que a palavra conhecimento apareceu na Bíblia? Fala assim, quando Adão conheceu a Eva. Quando Adão conheceu a Eva. Conhecimento, ele traz algo. Ele gera algo. O fato de nós conhecermos Deus não tem intimidade, porque intimidade você tem a troco de alguma coisa. Não quer dizer que você conhece, sim ou não? Agora, uma pessoa que conhece, algo é gerado através dessa relação. Porque a palavra conhecer, ela é muito mais íntima do que isso que a gente pensa por conhecimento. Sim ou não? Porque essa palavra não é para você entender. Nunca leia a Bíblia para você entender. Que se você começar de Gênesis até Apocalipse, você vai falar no final, agora que eu não entendi mesmo. Porque isso daqui é para você conhecer o Pai. Amém? Então nunca diga que você quer entender Deus. Você nunca vai entender. Não tente. Mas busque conhecê-lo. Amém? Porque a partir do conhecimento algo vai ser gerado em você. E algo vai ser gerado em nós. Amém? Vamos orar? Se coloque.